Já vimos o que são fontes históricas e como devemos trabalhar com elas. Também tivemos a oportunidade de conhecer a opinião de 2 historiadores em relação ao uso didático das fontes históricas. Mas, na prática, é possível desenvolvermos atividades em sala de aula utilizando fontes históricas? Será que no apertado cronograma escolar há espaço para que possamos usar as fontes históricas como documentos para um processo de ensino e aprendizagem mais significativo e mais atraente para os nossos alunos? Eu acredito que sim. E para demonstrar isso, vamos ver agora um projeto que foi desenvolvido pela Assessoria de História da Editora Positivo em parceria com o Rogério Pereira da Cunha, professor do Ensino Fundamental 2 das Escolas Positivo, em Curitiba. Vamos começar vendo a etapa final do projeto, quando os alunos levaram para a sala de aula objetos que estavam em suas casas e que foram analisados como fontes históricas, com o objetivo de elaborar a história de vida dos alunos e de suas famílias. Que legal, né? Ele trouxe um livro que conta um pouquinho a história da mãe dele, do que a mãe dele gosta, e um livro que conta um pouquinho da história do pai dele, né? Por meio do que o pai dele leu nesse livro, que ele se interessou por uma profissão e foi estudar e aprender sobre ela. E hoje o pai dele, então, é cozinheiro, né, profissional. Então, gente, ó, uma peça de quase 100 anos, produzida em Bali, não é, que nos informa muito a respeito da cultura local, não é, da religião local. Percebe, isso aqui é uma máscara que tem um apelo religioso, não é, um apelo cultural muito grande. Para chegar nessa etapa final, com os alunos apresentando as fontes históricas selecionadas, o professor Rogério seguiu um roteiro de trabalho dividido em 5 etapas, que agora ele nos explica passo a passo. Eu desenvolvi, junto com o 6º ano, uma atividade sobre fontes históricas. Eu me baseei a partir de uma sugestão que existe no livro integrado positivo para o 6º ano, que sugere lá que a gente faça uma atividade, uma dinâmica a respeito de fontes históricas com os nossos alunos do 6º ano. A ideia é a seguinte: no 6º ano, esses alunos eles ainda estão meio crus, não é? Eles vêm de um 5º ano, de um 4º ano, com professores muitas vezes polivalentes, no qual eles não têm ainda um contato muito intenso com a história. Então existe sempre uma série de paradigmas que eles têm que é necessário a gente quebrar, não é? Um deles, que eu acho fundamental que a gente procure quebrar já no 6º ano, é o de que a história é algo relativo apenas aos grandes homens, aos grandes líderes, aos presidentes, aos imperadores. É fundamental que eu consiga fazer com que o meu aluno de 5ª série entenda que ele e a família dele também são agentes históricos. E esse trabalho com a fonte histórica, ou com as fontes históricas, ele é muito riquíssimo para a gente conseguir esse resultado, não é? Então eu fiz uma atividade no qual eu dividi ela em 5 partes, não é? A primeira parte, eu contei um pouco a respeito da história da minha família. Contei que o pai do meu pai veio de Minas Gerais, migrante, veio para o norte do Paraná para plantar café, que a minha avó, descendentes de italianos, morava em São Paulo, também migrou para o norte do Paraná para plantar café. Lá eles se conheceram, se casaram e tiveram filhos. Falei que o meu pai, na década de 70, ele sai do campo da produção do café para migrar para a cidade, para trabalhar na indústria. Falei que os pais da minha mãe são descendentes de alemães, que também migram do campo para a cidade. Então, com isso, eu consegui mostrar a eles que grandes fenômenos históricos, como a crise europeia de 1850 a 1950, a crise no campo que o Brasil viveu em 1960 e 70, a expansão da indústria, como todos esses fenômenos interferiram na minha vida. A partir dessa conversa com eles, eu consegui fazer com que eles entendessem, se interessassem mais pela história deles e pela história da família deles, não é? Num segundo momento, eu trabalhei com eles sobre fontes históricas. O que era uma fonte histórica? Trabalhei que as fontes podem ser visuais, podem ser escritas, podem ser sonoras, enfim, toda a gama, não é? Podem ser objetos, toda a gama que a gente tem de fontes possíveis, não é? E no terceiro ponto, a gente trabalhou com as fontes pessoais. Foi super interessante, eles trouxeram e falaram, né, que eles tinham diários, seus avós tinham diários, eles falaram a respeito de objetos antigos que eles tinham em casa, objetos nem tão antigos assim, objetos que eles nem entendiam o porquê servia. Isso acabou dando um gancho super interessante para a gente promover, né, ou produzir, incentivar que eles trouxessem essas fontes para a sala de aula. E o resultado disso foi muito bacana, foi muito legal. Então esse aqui, um Walkman, não é? Um sistema bastante antigo da década de 80 de se ouvir música.
nos ajuda a entender um pouco como as pessoas tinham o seu entretenimento com música naquela época, né? Percebam que ele tem aqui um sistema que a gente coloca ele no bolso, aqui, e vai correndo, caminhando, ouvindo sua música. Com o passar do tempo se desenvolveu formas com uma qualidade de música melhor, como o Discman, não é? E hoje nós temos o quê? Todos vocês têm o iPod, não é? Que é uma forma ainda melhorada. Então perceba como isso aqui pode ser pensado como fontes históricas, que elas nos mostram a evolução da indústria sonográfica, a evolução de como as pessoas escutam música, da qualidade dessa música. Gente, vamos pensar, a avó dela usava isso aqui para fazer comida. Talvez que houvesse pouca comida ou que você fizesse um cálculo para que a comida desse certinho, que a sua capacidade de armazenar aquela comida já feita não fosse tão grande, talvez você não tinha geladeira naquela época, então você fazia aquilo que você necessitava para aquele momento e não a mais, senão você perdia a comida. Não é? Vejam que interessante, às vezes uma balança que a gente olha para ela simplesmente é uma balança, mas se a gente souber fazer as perguntas para ela, ela pode nos informar muito. No primeiro encontro eu fiz que eles preenchessem essa ficha aqui, na qual eles indicam, não é, o teor dessa fonte, identificam o contexto em que ela foi produzida, não é, a época, o que ela pode revelar a respeito daquele contexto. Não é? Então é um material que serve de apoio para que o aluno sistematize o que aquela fonte que ele trouxe pode nos ajudar. Não é? E no quinto encontro e último, a gente promoveu ali dentro da sala uma interação na qual eles expunham para os colegas, expunham para a classe o que aquela fonte que eles trouxeram de casa, aquele objeto pessoal, poderia informar a respeito da história. Não só a história de vida deles, a história familiar deles, mas também a história num contexto mais amplo e mais geral. E aqui ela colocava umas coisinhas estranhas. Aqui, por exemplo, isso daqui, esse preto aqui é um laço de cabelo. Eu creio que com essa atividade a gente conseguiu fazer com que os nossos alunos entendessem que a história está muito mais presente na vida deles do que eles imaginavam antes. Por isso que eu acho que a sugestão do livro integrado positivo ela é muito válida e, se for possível, sempre tem que tentar ser implementada. Bom, depois de todo esse trabalho, o que será que o professor Rogério pensa a respeito da utilização didática das fontes históricas? Para sabermos a resposta dessa questão, nós perguntamos ao professor por que trabalhar com fontes históricas e quais foram os resultados do projeto desenvolvido em sala de aula usando fontes históricas. Veja a opinião do professor Rogério. O trabalho com as fontes, além de mostrar para o meu aluno que ele também é um agente histórico, ele tem um outro caráter também muito bacana, que é o de produzir dentro do meu aluno um pensamento mais crítico. Por quê? No momento em que ele aprende como analisar uma fonte, não é? E a ideia da ficha que a gente passa é essa, que ele sistematize uma análise de fonte, ele está se tornando mais crítico. Não é? Por quê? Porque ele não tem mais a ideia de aceitar passivamente o discurso histórico, não é? Ele é capaz agora de ele mesmo produzir o seu conhecimento histórico, pois na medida em que eu aproximo o meu aluno do que é ser um historiador, eu tenho certeza absoluta que eu estou transformando ele num sujeito muito mais crítico. Uma pessoa muito mais capaz, não é, de se questionar, de questionar a respeito das coisas, da sociedade em que ele vive. Por isso é muito importante começar esse trabalho quanto antes. Nos anos seguintes, quando meu aluno estiver no 7º ano, no 8º ano, no 9º ano, quando ele se deparar com um documento no livro dele, no livro integrado positivo, ele vai ter muito mais elementos para poder analisar esse documento de uma forma crítica. E é isso que a gente quer. A gente não quer aluno que seja passivo, que apenas escute o professor e o discurso histórico do professor. A gente quer aluno que saiba fazer as suas próprias reflexões. Isso é fundamental para a sociedade que a gente quer. Como pudemos ver, atualmente, nós, historiadores e professores de história, dispomos de uma grande variedade de fontes históricas para análise de diversos aspectos do passado. Diante de tão diversificado rol de fontes, resta-nos utilizá-las didaticamente, para favorecer o desenvolvimento do pensamento histórico e a construção da consciência histórica dos nossos alunos. De acordo com a historiadora Vera Cabana Andrade, o uso escolar de documentos históricos, ao desenvolver competências ligadas à leitura, análise, contextualização e interpretação, proporciona a professores e alunos a construção de relações e representações entre o passado e o presente, numa experiência possível de leitura do mundo. Vera Cabana ainda salienta que o ensino de história a partir do trabalho com fontes documentais
possibilita a professores e alunos identificarem, recuperarem, registrarem e ressignificarem no cotidiano vivido as marcas do passado. Em outras palavras, ao usarmos fontes históricas nas aulas de história, intensificamos os momentos de atividades interpretativas para os nossos alunos. O exercício de interpretação das fontes como documentos permite captar-lhe o sentido, tomar o sentido próprio do documento, atribuindo-lhe significados. Para o historiador Pietro Costa, esses significados estão disponíveis a qualquer um que saiba manejar os documentos com devida competência. O significado está dentro do texto, como a pérola está dentro da ostra. Basta abri-la com uma faca pontiaguda e dela se apropriar. Assim, mais do que um simples incremento para as nossas aulas, a utilização de documentos permite que sejam criadas situações favoráveis para ensinar nossos alunos a construírem suas próprias interpretações da história. Talvez esse objetivo seja um tanto quanto utópico, mas a utopia deve estar presente nas práticas de ensino de história. Pois, historiador professor sem utopia é cronista, e sem conteúdo, nem cronista pode ser. É isso aí. Bom trabalho com as fontes históricas e até a próxima!